Todos nós temos observado que a situação do presidente Bolsonaro tem se complicado ao longo dos dias. Hoje, Bolsonaro está nas mãos do deputado Luiz Miranda, porque Bolsonaro não pode afirmar se Luiz Miranda tem ou não tem o áudio da conversa que ele e o seu irmão tiveram com o presidente da República. Mas Bolsonaro não pode desmentir, porque deve ter falado bobagem ali. E se ele negar que citou o nome de Ricardo Barros, Luiz Miranda pode simplesmente divulgar o áudio, complicando ainda mais Bolsonaro, porque Bolsonaro é alguém que fala demais e possivelmente falou bobagem para o deputado. Mas perceba que a situação é muito diferente do que aconteceu hoje com os áudios da ex-cunhada de Bolsonaro falando do caso das rachadinhas. De prontidão, a família Bolsonaro veio a público falando isso é mentira, desmentindo, falando que o áudio foi forjado ou que o áudio foi um áudio clandestino. Mas são comportamentos bem diferentes. E para piorar a situação, saiu uma pesquisa hoje que não é dos grandes institutos, mas que mostra Bolsonaro apanhando feio tanto de Ciro Gomes quanto de Lula no segundo turno. Talvez eu faça um vídeo comentando hoje à noite com vocês essa pesquisa. E no final de semana nós tivemos as manifestações contra o presidente. E aí que está o grande ponto do vídeo. O comentarista do UOL, Leonardo Sakamoto, é alguém que eu tenho várias ressalvas. Eu acho que as análises dele são meio furadas em alguns momentos, mas principalmente eu não gosto que ele não abre a página dele no UOL para comentários. E outros comentaristas do UOL, colunistas, também fazem isso. Isso me incomoda, porque eles se falam tão democráticos, coisas do tipo, e não deixam as pessoas comentarem. Isso me irrita. Mas o Sakamoto, no texto dele de ontem, ou seja, no domingo, foi muito sagaz com o que ele escreveu. E isso é verdade. Isso é o que está pegando o Bolsonaro com relação às manifestações. Olhem só, um dos ressentimentos de Jair Bolsonaro quanto às grandes manifestações pelo seu impeachment realizadas em 29 de maio, 19 de junho e 3 de julho, no último sábado, é que ele não consegue, na atual conjuntura, juntar a mesma quantidade de gente em manifestações do tipo eu autorizo o presidente, que defendem seu governo e atacam instituições. Isso está certo. O Sakamoto, ele percebeu isso. E à medida que o tempo vai passando e a situação do presidente começa a se deteriorar, ele não consegue mais aglutinar pessoas. Aquela motociata que ele falou que tinha 1 milhão de pessoas, na verdade tinham ali 3 a 6 mil pessoas. É inteligente quando ele faz as motos, as motociatas, porque como elas precisam ter uma distância maior de uma das outras, parece que tem um volume grande de pessoas, mas quando você começa a contar um por um, não tem. Nesse próximo fim de semana teremos motociatas em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Mas o contingente de pessoas vai ser pequeno, porque Bolsonaro já não está sendo mais tão respaldado assim. E aí que está o problema. Porque o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 também pelo sentimento antipetista, mas pela aura do mito. Bolsonaro, ele é um mito. Ele é o ser mitológico que não está aqui no campo dos homens, mas no campo do Olimpo. E ele construiu isso em torno dele. A imagem do mito é algo que alimenta os apoiadores do Bolsonaro. Tanto é que quando eu começo a falar e faço as brincadeiras falando que Bolsonaro ele é broxa, por conta dos áudios, dos vídeos feitos pela própria Michelle Bolsonaro em entrevistas antigas, os bolsonaristas ficam loucos. Você pode chamar Bolsonaro de corrupto, mas não chame-o de broxa, porque os bolsonaristas ficam malucos com isso, porque acaba afetando diretamente essa imagem do ser mitológico Bolsonaro. Então, para ele preservar essa imagem mitológica, ele precisaria aglutinar uma quantidade de pessoas maior do que as manifestações contrárias a ele, mas ele não consegue. Ele não consegue. E isso enfraquece. É aquele jogo de sombras que eu falo pra você. Bolsonaro, ele quer sempre parecer maior do que ele realmente é, porque ele é pequeno, ele é ínfimo. Nós sabemos disso. Então como que é um jogo de sombra? Quando você projeta uma luz atrás de um objeto e coloca a sombra dele na parede. Quando você faz isso, a sombra fica muito maior do que o objeto é de verdade. Bolsonaro faz isso. E essas manifestações são justamente para mostrar que ele é mais forte, que ele é maior, que ele é poderoso, mesmo ele não sendo. E ele começou a atacar as manifestações do final de semana, dizendo que tinha vândalo, tinha vandalismo, coisas do tipo, mas logo no dia de hoje vem uma paulada com o áudio da ex-cunhada falando que se ela quiser ela vai ferrar o Jair. É muito difícil, pessoal. Complicado, como eu tenho falado para vocês. Bolsonaro olha para um lado e ele descobre o outro.
Ele tenta se defender aqui, já vem uma porrada do outro lado. São muitos problemas que se avolumam. E o presidente não possui condições de lidar com todos eles. E na sexta-feira está marcado o depoimento secreto de Wilson Witzel. Um depoimento que é esperado que haja uma bomba com a denúncia de que Flávio Bolsonaro era um dos donos, era o dono, na verdade, dono entre aspas, dos hospitais federais que tem no Rio de Janeiro. Vamos observar com muita atenção, mas perceba que o Bolsonaro ser mitológico já está deteriorando. Deixe o seu comentário, torne-se membro do canal, são vídeos especiais 2 vezes por semana, amanhã é dia de sair vídeo novo para os membros, R$ 1,99 por mês apenas e outros conteúdos exclusivos. Se inscreva no canal, me siga no Instagram, canal Profiléu e no Twitter, @ProfiléuOficial.